Olá, amigos, diretores de publicações das igrejas da Associação Norte Catarinense. Vamos começar falando de publicações. Uma vez eu ouvi de um comportor que estava retornando a comportagem e ele me disse isso: eu saí da comportagem, mas ela não saiu de mim. É para vocês terem uma ideia de que publicações é uma área muito atrativa. Ellen White, ela usou esse texto do livro Cantares, que vocês têm aqui na tela. Quando os membros da igreja sentirem a importância da circulação de nossas literaturas, revistas e folhetos de livros serão colocados nos lares do povo, a fim de pregarem o evangelho, dispensar sua atenção à obra da comportagem. Então ela sairá formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. O principal objetivo da comportagem é salvar almas, salvar pessoas, assim como todos os demais departamentos da nossa igreja. Como folhas de outono, nossas literaturas deverão ser distribuídas como verdadeiras folhas de outono. Aqui nós temos a nossa querida CPB, nossa casa publicadora hoje é a maior do mundo, ela é uma grande editora e ela produz muito material de excelente qualidade para que os nossos irmãos possam distribuir os livros como folhas de outono e principalmente os nossos comportores. Essa é uma das nossas máquinas, ela tem mais ou menos 2,5 metros de altura e mais de 60 metros de comprimento. Mas, pasmem vocês, essa máquina não foi suficiente para produzir todos os nossos livros. Outras editoras tiveram que ser contratadas para distribuir o livro A Grande Esperança. Aqui nós temos um quadro das nossas editoras no mundo. Nós temos 52 editoras, casas editoras no mundo. Nossas publicações são editadas em 219 idiomas e elas atingem 229 países. Dos 229 países da ONU, elas atingem 203 países. E nós temos um número extraordinário de 51 mil comportores que trabalham em todas as partes, todas as regiões, tribos, povos e línguas de todo o território do nosso planeta. Aqui nós vemos o primeiro livro missionário, esse foi o primeiro projeto. Nós vemos aí então o livro Passaporte para a Vida. Em seguida vieram outros livros, mas nós temos a distribuição extraordinária do livro A Grande Esperança. Temos aqui A Única Esperança. Temos aí Viva com Esperança. Viva a Esperança, ou Esperança Viva. E temos aqui então o nosso último livro, Em Busca de Esperança. São mais de 10 anos já que nós trabalhamos com o livro missionário, que está sendo distribuído em todas as partes pela Irmandade da Igreja e também os nossos comportores. Os comportores, aqui nós temos o nosso quadro de comportores efetivos de Santa Catarina. Nessa ocasião o pastor Fernando Iglesias estava conosco no CATRE, numa reunião que tivemos com todos os nossos comportores efetivos. Aqui temos uma premiação dos comportores. Esse é um grupo valoroso, os nossos comportores efetivos são os comportores regulares, eles trabalham em tempo integral. Aqui temos as esposas dos comportores e o nosso grupo de estudantes numa reunião, num encontrão de treinamento e motivação que ocorre todos os anos no Natal, no nosso acampamento, no CATRE, em Palmas. Aqui temos mais um encerramento, um pôr do sol com os comportores de uma equipe de estudantes na região de Blumenau. Nós temos realmente muitos comportores, mas o texto diz, a palavra inspirada, a pena inspirada diz ainda que ainda faltam comportores. Nós temos falta de comportores para concluir a obra. O Senhor quer salvar mais através dos comportores. Pela luz que me foi dada, sei que onde há um comportor, deveria haver 100. Comportor Evangelista, página 25. A importância da comportagem é conservada sempre diante de mim. Esse é um outro apelo feito pela irmã White a todos os nossos irmãos das igrejas. E aos nossos diretores denominacionais cabe a motivação dos irmãos para saírem ao campo de trabalho da comportagem. Nós temos aqui um projeto fantástico, o projeto 2 ministros. O pastor leva a palavra falada às pessoas e o comportor leva a palavra escrita. Projeto comportor distrital. Cada comportor regular, cada comportor efetivo, ele não deixa de ser um comportor distrital. O que é o comportor distrital? É aquele comportor que é o braço direito do pastor.
ele ajuda o pastor na distribuição de literaturas, ele ajuda o pastor para conseguindo interessados para a igreja, ele é um líder forte, ele pode ser um professor da escola sabatina, ele pode ser um coordenador de interessados e assim por diante. Então, todo pastor deveria ter o seu coportor distrital. O coportor deve realizar a sua obra em cooperação com o ministro da palavra, coportor evangelista, página 139. O coportor deve realizar a sua obra em cooperação com o ministro da palavra escrita. O Ministério de Publicações contribui com a igreja. Projeto NFC. Esse é um projeto novo que nós temos de treinamento de coportores. O objetivo é preparar novos coportores. E é como se fosse uma oficina. Então, o pastor, ele escolhe os coportores, os candidatos, eles encaminham-os ao departamento de publicações e nós nos encarregamos de treiná-los e devolveremos estas pessoas, esses coportores à igreja, e eles vão se tornar coportor distrital, um braço direito, um auxiliar do pastor. O pastor indica interessados e nós os treinamos e os devolvemos à igreja. Vejam, queridos amigos, 7 vantagens para a igreja que envia seus membros à coportagem. Aqui nós temos a primeira vantagem, eles se tornam especialistas na visitação de casa em casa. Eles crescem espiritualmente e aprendem a dar estudos bíblicos, tornam-se peritos em distribuir folhetos e evangelizar com literatura. Desenvolvem o senso de missão para ajudar o pastor nas atividades evangelísticas da igreja. Quinta vantagem, aprendem princípios de saúde e podem se tornar referência na igreja. Sexta vantagem, serão eficientes professores da escola sabatina. E a última vantagem, eles tornam-se ainda bons pregadores, fazendo uso das experiências que eles adquiriram no campo da coportagem. Querido pastor, você já tem um coportor? Querido amigo e irmão, você gostaria de ser um coportor evangelista? Cabe aos diretores de publicações das igrejas motivar os irmãos a ingressar nessa obra, para a honra e glória de Deus. Aqui nós temos pessoas que se formaram através desse projeto, do NFC, e gostaríamos de ter alguns coportores, ou pelo menos um, que vai participar dessa formatura saindo lá da sua igreja. Aqui temos outros coportores que já fizeram parte desse grupo. Diretores de publicações das igrejas, mais uma vez. Agora vamos falar da literatura denominacional da igreja. Elas protegem o membro da igreja contra as teorias, promovem a unidade da igreja e mantêm a igreja informada sobre o avanço e o progresso regional e mundial da obra. É uma obrigação de vocês também promover essa literatura, a literatura denominacional. Principais responsabilidades ainda do diretor: conscientizar os irmãos sobre a importância dos livros do Espírito de Profecia. O dia do Espírito de Profecia, promover o livro do ano. No dia do Espírito de Profecia, você pode convidar um coportor, um ex-coportor para pregar na sua igreja. Promover a cesta básica espiritual, o mínimo que as famílias precisam para ter na sua casa, para o culto familiar. Promover as lições da escola sabatina, criar um mini centro IT ou uma biblioteca com os livros do Espírito de Profecia que ficarão para servir os irmãos à disposição na sua igreja ou distrito. E os maiores desafios. Nós temos aqui o primeiro desafio, promover o livro missionário do ano, ajudando o pastor e a igreja na divulgação e distribuição desse livro, promover a casa aberta na sua igreja e no seu distrito, aumentar o consumo de literatura denominacional, assinatura da revista adventista, as famílias, isso deve ser promovido pelo diretor denominacional, as assinaturas de lições da escola sabatina. O alvo sempre é 100% e lutar para criar um mini centro IT. O maior desafio, no entanto, é promover a coportagem na sua igreja e no seu distrito. Promover a coportagem de estudantes para os jovens, as campanhas de férias e o projeto Sonhando Alto que funciona entre as férias. Os jovens que se formam no segundo grau, às vezes não têm assim muita atividade, eles ficam sem saber o que fazer, não passaram no vestibular da Universidade Federal. É um momento deles ingressar na coportagem para conseguir recursos para ir para uma das nossas universidades, custeado pelos recursos da coportagem. E finalizando, nós vemos então as categorias de coportores que existem e como eles trabalham. Primeira categoria, coportor distrital, que é esse o qual nós acabamos de falar, que é o amigo do pastor, aquele coportor que trabalha a tempo integral, coportor permanente.
e o coportor aspirante, que é aquele que está em fase de crescimento, desenvolvimento, e o coportor iniciante, que é aquele que está ingressando na carreira, nas fileiras da coportagem. Missionário de publicações, aquele coportor que seria ocasional de tempos antigos, aquele que evangeliza com publicações e que às vezes divide o seu tempo também com o seu trabalho secular. E o coportor estudante, que é esse que faz parte das campanhas, aquele que está pleiteando uma vaga no colégio, que está correndo atrás da sua bolsa de estudos. E temos também o coportor especializado, que trabalha em empresas, que ele evangeliza, dando palestra e distribuindo livros e literaturas nas empresas. Os coportores de hoje, eles também são microempresários. Eles são missionários de manutenção própria e são microempresários. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é o que eu gostaria que toda a igreja entendesse, que essa obra ela necessita de obreiros. E nós deixamos aqui o nosso apelo, principalmente a você, caro amigo, diretor de publicações. Esta é a sua maior responsabilidade, encaminhar pessoas à coportagem e dar o seu melhor para que nós possamos ter no seu distrito alguns coportores distritais, ou pelo menos um no seu distrito. O ideal era que tivéssemos um em cada igreja e que este seja o nosso desejo e a nossa oração. Amém.